Amém, amados? Quero saudar os irmãos com a paz de Jesus. Amém? Amém. Se estão felizes com Cristo, digam glória a Deus. Glória a Deus. Na presença de Deus, a tristeza ela tem que se transformar em alegria. Amém? A tristeza ela se converte em alegria. Então, independentemente da situação que você está ou estiver, eu tenho certeza absoluta que você está alegre. Amém? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 33. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 33. Queridos, eu estive falando com o pastor Sérgio nesta tarde. O pastor pediu para que eu dissesse aos irmãos que ele é grato a Deus pelas orações. Ele já tem melhorado bastante. Ele falou que no sábado, possivelmente ele vai estar aqui no culto, trazendo a mensagem de Deus. E ele vai estar explicando para os irmãos melhor sobre o que ele passou. Amém? Enquanto isso, continua intercedendo para a glória do nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Quantos acharam, diga: eu vou morar com Deus. Eu vou morar com Deus. Quem não achou, diga: eu também. Todos nós vamos morar com Deus, e assim nós perseverarmos até o fim. Amém? A Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim. Amém? Amém. Não podemos parar nessa caminhada. Jesus Cristo está voltando. Amém, queridos? Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos novamente? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus de Israel, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Fale conosco nesta noite, Senhor Deus. Manifesta, ó Pai, a tua graça neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu sou totalmente dependente da tua graça e da tua misericórdia. Convém que eu me desapareça neste momento, para que a tua presença apareça neste lugar, Pai. Convém que eu me diminua para que o teu Espírito Santo cresça e apareça neste lugar. Deus eterno, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Quem é o homem diante da tua presença? O homem é um mero pó. Pastor, por favor, o diretor, por favor. Eu fico rouco muito rápido. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu achei muito bonito o que Deus colocou no coração do diácono Wagner para fazer aqui nesta noite, amém? Amém. A Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem as coisas espiritualmente, ou seja, discernem tudo. Então eu percebi o mistério nesta noite, amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Amados, estamos em um culto com oração e sabemos que a oração ela não serve somente para o dia de quinta-feira. Sabemos que Deus orientou o pastor Sérgio, anjo da igreja, para que nós pudéssemos reconhecer o valor da oração, não somente neste culto, mas em todos os cultos, ou por que não dizer em todos os dias. Então sabemos que esse culto é um culto especial também,
nessa terra, ele começou a nos falar a importância de ter uma vida de oração. Sabemos que o nosso mestre, ele orava constantemente. O Senhor Jesus, ele nos deu exemplos o suficiente para que nós pudéssemos ter uma vida de oração. A igreja, nesses últimos dias, tem que reconhecer que é necessário termos uma vida de oração. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, tem que ter uma vida de oração, uma vida devocional. Amados irmãos, a oração não ficou somente para pastor. A oração não ficou somente para os obreiros. A oração, ela é para a igreja. Nós devemos aproveitar e devemos desfrutar dessa oportunidade divina. Porque se você começar a entender que quando o homem pecou, ele se afastou de Deus, então foi quebrada uma comunhão, uma aliança. O homem, antes de pecar, ele tinha um contato muito forte com Deus. Ele tinha uma intimidade muito forte com Deus. Ele tinha uma amizade muito próxima com Deus. Mas quando entrou o pecado fez com que Deus se separasse do homem. Porque Deus, ele não tem pacto com o pecado. Deus, ele não se agrada do pecado. E por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Agora nós entendemos que Deus já não estava mais ouvindo nem a oração do homem. Deus já não estava mais recebendo nem o louvor do homem. Mas houve um homem chamado Abel, que ele começou a adquirir de Deus uma justiça. Ele começou a adquirir de Deus experiências. E ele começou a oferecer para Deus uma oferta. E sabemos também que Enoque, ele começou a andar com Deus. Sete também começou a clamar a Deus. E sabemos que aí por em diante, chegando em Noé, Deus olhou para a terra e ele começou a ver que não havia um justo sequer. Mas mesmo assim Deus, pela sua infinita misericórdia e pela sua compaixão, ele salvou 8 almas, isto é, a família de Noé. Sabemos a história da arca. Sabemos que Deus verdadeiramente enviou dilúvio nesta terra. Sabemos que morreram muitos animais. Deus então orientou para que os animais pudessem entrar na arca de Noé. Mas tudo que ficou fora da arca foi consumido pelas águas do dilúvio. E de repente sabemos que Deus então usou de misericórdia para com a vida de Noé, para com a sua família, porque Noé era um homem justo diante de Deus. Noé, ele alcançou justiça através da oração. Nós só podemos alcançar justiça através da oração. Nós só podemos alcançar de Deus alguma coisa através da oração. Deus, ele tem muitas formas de falar conosco. Deus pode falar conosco através dos animais. Deus pode falar conosco através da natureza. Deus pode falar conosco através de um ímpio. Deus pode falar conosco através de um objeto. Deus pode falar conosco através de uma profecia. Deus pode falar conosco através de uma revelação, de uma visão, de um sonho. Deus pode falar conosco através de um mover do Espírito Santo. Mas só existe uma forma de nós falarmos com Deus. É através da oração. É por isso que nós, como igreja do Senhor, devemos reconhecer o valor da oração. Jesus nos deu um livre acesso. Jesus nos deu uma oportunidade única para que nós pudéssemos ter uma vida de oração. Saiba que eu e você não tínhamos essa oportunidade. Ainda que nós dobrássemos os nossos joelhos ao chão, ainda que nós clamasse ao Senhor, Deus não nos ouviria. Ele só nos ouviria através de um sacerdote ou de um sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário,
dos crentes que usa da oração como um costume. Se eu levanto de manhã, eu tenho que orar. Eu sou obrigado a orar. Antes de comer, eu sou obrigado a orar. Depois, antes de dormir, eu sou obrigado a orar. Se eu estou na igreja, eu sou obrigado a orar. Se eu é leitura oficial, eu sou obrigado a orar. Não é uma coisa mecânica. Não é uma coisa formada. Oração é prazer. Oração é amar. Oração é ter uma intimidade com Deus. Você não ora por obrigação. Você ora porque você ama o Senhor. Glória a Deus. A igreja que ora, ela é sustentada pela destra de Deus, pela destra da justiça do Senhor que sustenta a igreja. Saiba, meus irmãos queridos, que através da oração, Deus começa a nos conduzir. O Todo-Poderoso, a mão dele divina, começa a nos dar direção, começa a nos orientar. Devemos orar sem cessar, como está escrito na primeira carta aos Tessalônicos, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Muitos estão praticando as obras da carne porque não oram, não sabem orar ou deixaram de orar. É por isso que a carne está falando mais alto. É por isso que os desejos estão intensos, porque pararam de ter uma vida de oração. É por isso que nós devemos voltar à oração, voltar a uma intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina a orar, ele nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo, ele purifica as nossas orações. Saiba que quando você fala, Deus, eu te amo, você acha que isso vai chegar lá? Tem que passar primeiro pelo Espírito Santo. Ele pega, purifica e leva diante do Pai. Quando você fala, Deus, eu te glorifico, o Espírito Santo pega aquilo ali e ele purifica e leva diante do Pai. Toda palavra que sai da nossa boca, ela passa pelo Espírito Santo. Se não passar, Deus não ouve. Se não passar, ele não atende. O homem é ruim. O homem é pecador. O homem é injusto. O homem é ignorante. Rabassou, que é minha raiva. A oração é o contato que devemos ter com Deus. Através da oração, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. Através da oração, nós somos santificados pela santidade de Deus. Através da oração, o Espírito Santo, ele purifica o nosso louvor. Ele purifica as nossas palavras e leva diante do Pai. Quando Adão e Eva deixaram de falar com Deus, eles perderam a direção. Quando Adão e Eva pararam de orar, eles perderam verdadeiramente o objetivo. Eles perderam verdadeiramente a noção. Eles perderam o temor. Saiba que quanto mais nós temos uma vida de oração, nós estamos recebendo orientações de Deus para as nossas vidas. Quanto mais você ora, mais decisão certa você toma. Quanto mais você ora, mais
praticar uma vida de oração. Devemos buscar uma intimidade com Deus. Devemos procurar obedecer a Deus. Devemos continuar atentando para as coisas do alto. Não deixe de falar com Deus, igreja do Senhor. Nós não podemos deixar a nossa vida de oração. O profeta Jeremias, um homem de oração, um homem de lágrimas, um homem que sentiu a dor dos perdidos, um homem que sentiu a dor dos pecadores. Será que você está sentindo a dor dos pecadores? Será que você tem derramado lágrimas nesta semana por um pecador? Como que está a sua vida de oração? Devemos sentir a dor daqueles que estão lá no mundo. Eles estão gritando por socorro. Eles estão entrando pelas portas do inferno. Não podemos parar de orar por eles. As nações precisam. As nações estão precisando do nosso clamor, da nossa intercessão, das nossas orações. A igreja, ela é sustentada por Deus para orar pelos outros, para lutar pelos outros. É por isso que Deus te dá talento. É por isso que Deus te dá dom. É por isso que Deus te convida a jejuar. É por isso que Deus te convida a pagar preço. Não é para você, é para o próximo. Esses dias eu estava em Lisboa e o Senhor me deu um sonho. Eu estava no monte falando com Deus, nesta época passada. E o Senhor começou a falar no meu íntimo. Quem acreditou não queira, só sei que no coração é que eu fui. O Senhor começou a falar no meu íntimo. Meu filho, há muitas pessoas que jejuam. Há muitas pessoas que tiram prolongados tempo em oração. Há muitas pessoas, meu filho, que estão ali pagando um preço, mas depois que eles se levantam, não fazem nada. Depois que eles se levantam, eles não fazem nada. De repente eu dormi. Quando eu dormi, eu me vi pregando. E eu dizia: por que você ora? Por que você jejua? Por que você está pagando preço? Por que você pede dons? Por que você pede talento? Por que você pede autoridade? Por que você pede poder? Se você não faz nada para Deus. É, papai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando buscamos algo de Deus, não é para o nosso benefício, não é para a nossa satisfação pessoal, é para o próximo, é para a igreja, é para os perdidos. Devemos chorar por eles, devemos clamar pelas almas. Deus está nos levantando nesses últimos dias para arrancar o pecador das garras de Satanás, pelo poder do Espírito Santo. Ele veio para convencer o homem do pecado, porque nenhum de nós acreditávamos em Deus. Ele veio para convencer o homem da justiça, porque Jesus foi para o Pai. Ele veio para convencer o homem do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. Glória a Deus. Não pare de orar, não pare de falar com Deus. Ore nas vossas casas, ore nas ruas. Orem, não parem de orar. Um povo que se reúne no templo e não oram, não são igreja do Senhor. Quando Jesus estava entrando no templo, lá em Mateus capítulo 21, versículo 12, Jesus observou que eles não estavam mais valorizando uma vida devocional. Jesus percebeu que eles não estavam mais se importando em falar com o Pai. Jesus percebeu que eles estavam deixando a oração de lado. E quando o homem resolve deixar a oração de lado, ele perde a direção para a vida dele. E aqueles homens que estavam ali vendendo, aqueles homens que estavam ali em outra direção, Jesus chegou e disse-lhes: a minha casa será chamada casa
gente. Não se engane com muitas igrejas cheias. Não se engane. Deus, Ele quer quantidade, mas também Ele quer qualidade. Devemos com certeza orar, falar com Deus. Devemos com certeza perseverar na oração. Eu me lembro que um sábio homem, ele começou a dizer que verdadeiramente os discípulos, eles não pediram Jesus para ensinar eles a curarem. Verdadeiramente os discípulos não pediram Jesus para que eles pudessem fazer algum sinal, alguma maravilha. Mestre, me ensina a multiplicar pão de peixe. Mestre, me ensina a expulsar demônios. Mestre, me ensina a curar os enfermos. Os discípulos não pediram Jesus para ensinar eles a fazer isso. Mas eles pediram para Jesus: Mestre, nos ensina a orar. É, Pai. Aleluia. Jesus estava orando constantemente no templo, no monte, nas madrugadas, nas ruas. Você se engana quando você acha que Jesus orava no monte. Jesus orava constantemente em espírito. Jesus estava ligado com o Pai. Tudo que ele fazia, o Pai estava aprovando, porque ele estava mantendo contato com o Pai. Ele pedia direção para o Pai. Ele estava presente ali diante do Pai e diante dos discípulos. Ele estava ali perseverando em uma vida de oração. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de falar com o Pai. Ele não deixou o Pai de lado. Ele simplesmente perseverava em oração, em intimidade, em clamor diante do Pai. Ele chorava pelas almas. Ele estava ali jejuando pelas almas. Ele estava ali orando ao Pai por ele, orando ao Pai pelos demais, orando ao Pai por aqueles que iriam vir. Ele estava constantemente orando pela salvação de almas. A oração de Jesus, ela faz efeito até hoje. Amém. Glória a Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo está voltando e Ele está procurando uma igreja que ora. Uma igreja que tem uma vida de oração. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você está. Quanto mais você ora, meu irmão, minha irmã, escute bem isso. Quanto mais nós oramos, mais em comum nos tornamos para o mundo. Você é transformado quando você começa a falar com Deus. Quando você começa a manter uma intimidade com Deus. Quando você começa a contar para Deus as suas lutas, os seus problemas, aquilo que está em seu coração. Não podemos parar de orar enquanto nós não aprendermos a dar glória devida ao Senhor e a guardar os seus mandamentos. As nossas petições não serão atendidas. Enquanto nós não aprendemos a dar glória a Deus, enquanto nós não guardar a palavra dele no nosso coração, as nossas petições não serão correspondidas. Deus não é obrigado a nos dar nada. Oração, o primeiro passo da oração não é pedir. O primeiro passo da oração é dar. Tem gente que vai orar: Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me dá. Você está enganado. O primeiro passo da oração não é pedir, é doar, é dar. Dá o que, presente de Jeová? Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Glória a Deus. Jesus nos ensinou a orar muito bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiramente devemos glorificar a Ele, honrar a Ele. Primeiramente devemos louvar o nome dEle, engrandecer Ele e pedir a vontade dEle. Não a nossa vontade. Glória a a nossa Deus. vontade nos leva à destruição. Aleluia. Mas Deus, a vontade dEle é perfeita. Igreja do Senhor,
Voltemos para o lugar da oração. Voltemos para uma vida constante em clamor diante de Deus. Eu não quero que você ouça essa mensagem aqui e depois você se esqueça lá fora. Eu não estou aqui para ser humorista. Eu não estou aqui para ser um palhaço, para fazer você pular, para fazer você gritar. Eu estou aqui porque eu quero que nós estejamos diante do Pai. Se eu não pegar para mim primeiro, eu não posso pegar para vós. De que vale ganhar o mundo e perder a própria alma? Eu quero ser salvo juntamente com vocês. Eu quero buscar Deus juntamente com vocês. Eu quero obedecer a Deus juntamente com vocês. Eu não quero simplesmente manter uma vida com Deus em oração, sabendo que tem pessoas que não sabem orar. Tiago capítulo 4. Quando nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus, escute, meu irmão. Quando nós colocamos as nossas vontades acima da vontade de Deus, as nossas orações não estão em conformidade com a palavra do Senhor. Oração é falar com Deus. Quantos amam falar com Deus? Glória a Deus. Quantos querem enfrentar a carne? Quantos querem lutar contra a carne? Porque a nossa carne não quer que nós oremos. A nossa carne não quer que nós jejuamos. Que nós possamos praticar uma vida de oração. Eu orando pela madrugada, Deus despertou um conhecimento em meu coração acerca da oração. A oração é muito mais do que uma intimidade com Deus. A oração é muito mais do que falar com Deus. A oração, meu irmão, minha irmã, é amar a Deus. A oração está baseada no primeiro mandamento da Bíblia. A oração está baseada no segundo mandamento da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Oração é nada mais, nada menos do que amar. Não existe oração sem amor. Não existe amor sem oração. Oração está ligada às obras. Oração está ligada às atitudes. Oração está ligada ao comportamento. Oração está ligada à nossa ação. E quando nós estamos falando com Deus, nós não vamos chegar para Deus nos justificando. Quando nós chegarmos diante dele em oração, nós não vamos chegar dizendo: Deus, eu sou justo, Deus, eu sou perfeitinho, Deus, eu sou perfeitinha, Deus, eu sou isso, eu sou assado. Não! Quando o fariseu estava orando, ele dizia: eu não sou como esses pecadores aí, eu dou dízimo, eu jejuo, eu não faço mal ao próximo, eu sou diferente desses transgressores. Mas Jesus atentou para a oração de um estrangeiro, e aquele estrangeiro estava dizendo: perdoe-me, eu sou pecador. Ele não conseguia olhar para o céu. Ele dizia: eu sou pecador, eu sou pecador, perdoe-me, eu sou pecador, perdoe-me. Jesus disse que a oração do fariseu, ela não foi nem ouvida diante do Pai, mas a oração daquele estrangeiro, ela foi justificada. Ele foi justificado, ele foi correspondido. Deus aprovou aquela atitude dele. A
Melhor obedecer do que sacrificar. Obediência ao Senhor. Deus está atentando não somente para aquilo que estamos falando. Deus está atentando para aquilo que estamos fazendo. Jesus começou a dizer: vocês me chamam Senhor, mas não fazem o que eu mando. Nem todos aqueles que dizem Senhor entrará no reino do meu Pai. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Aleluia. Buscar ao Senhor com todo o coração. Deus, Ele começou a falar através do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não podemos nos desfalecer na oração. Jesus vai nos dar o entendimento acerca da perseverança. Ele começou a nos dizer que havia um juiz injusto naquela época. Ele começou a usar esse exemplo para que as pessoas pudessem entender que elas deveriam orar sem cessar. E Jesus começou a lhes dizer: havia um juiz injusto e havia uma mulher, uma pobre viúva. E essa mulher, ela queria que o juiz injusto lhe fizesse justiça. E aquele juiz, ele não temia Deus. Aquele juiz não temia os homens. Ele batia no peito dizendo: eu só faço o que eu quero. Ainda que as pessoas venham até mim, eu só vou fazer justiça para quem eu achar que devo fazer. E quando essa mulher começou a pedir para ele: faça-me justiça sobre a minha causa, faça justiça sobre a minha causa. E aquele juiz não atendia ao pedido daquela mulher. Mas aquela mulher começou a insistir. Aquela mulher começou a perseverar. Aquela mulher começou a persistir. Aí Jesus começou a dizer que aquele juiz injusto, que não temia nem a Deus, começou a fazer justiça para aquela mulher. Porque ele começou a pensar consigo mesmo: eu vou fazer justiça para com essa mulher, para que ela não insista mais com esse pedido. E aquele juiz injusto lhe fez justiça. Aí Jesus começou a dizer: olha para o que disse o injusto juiz. Eu vou fazer justiça para essa mulher, porque ela está insistindo. Vou dirá o Pai Celestial: aquele que é justo, aquele que é perfeito, ele sim fará justiça, ele sim providenciará, ele sim abençoará, ele sim manifestará a sua presença. Aqueles que estão orando de dia e de noite, aqueles que estão clamando, aqueles que estão buscando a face de Deus continuamente. Quando você ora, você não precisa mostrar para ninguém que você está orando. Quando você ora, às vezes você está sentado com alguém, a pessoa não sabe, mas você está ali falando com o papai, você está ali em oração. Quando Jesus falou assim, ó: quando você orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ele não se referiu somente ao material, ele se referiu ao espiritual. Não ande falando com o Senhor. Agora nesse exato momento eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Não é necessário. Ore, porque Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Deus está sondando os nossos corações. Ele está olhando para o nosso interior. É por isso que ele diz: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que eles se agradam em orar em pé. Olha só o que o Senhor Jesus falou: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, porque eles se agradam em orar em pé. Sabe o que Jesus está dizendo acerca disso? A intenção, meu irmão, a intenção, minha irmã, é o que vale. Você pode orar em pé, você pode orar de joelho, você pode orar sentado, deitado, da maneira que você achar melhor diante de Deus. Mas Deus vai ouvir a sua oração quando Ele atentar para o seu coração e ver sinceridade. Quando Ele atentar para o seu coração e ver verdadeiramente uma sinceridade, uma justiça da parte dele no seu interior.
Naquela época, muitos se colocavam em pé. E eles oravam em pé para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam e eles deixavam assim o rosto pesado para que as pessoas pudessem ver. Olha, essa pessoa ora, olha, essa pessoa jejuma. O Pai Celestial, Ele quer te recompensar no oculto. Glória a Deus. Ele quer te recompensar em secreto. Aleluia. Ele quer te recompensar no campo da intimidade. Quem ora falando com Deus, não atentando para aquilo que o homem fala em relação à sua pessoa, nós devemos ter estrutura espiritual, saber lidar com elogio e saber lidar com as críticas. Temos que ter estrutura espiritual. Oração, meu irmão e minha irmã, é algo prazeroso. Deus está nos convidando a ter uma intimidade profunda com Ele. Não se assuste, mas nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus vai pegar na tua mão e vai falar contigo: vem, meu filho, vem, minha filha, porque eu vou te levar ao encontro das minhas revelações, eu vou te levar ao encontro dos meus mistérios, eu vou fazer você conhecer aquilo que ainda você não conheceu, eu vou começar a te revelar aquilo que você ainda não sabe, eu vou começar a mostrar coisas grandes e firmes, eu vou começar a manifestar mais da minha glória. Não se assuste, não se espante. Quando Deus pegar a tua mão, Ele vai fazer com que você faça coisas que as pessoas vão olhar e vão achar que você está maluco. As pessoas vão olhar e não vão acreditar. Deus vai fazer um mover na tua vida de maneira que o nome dele seja glorificado através da tua vida, de maneira que o nome dele seja engrandecido, de maneira que ele seja exaltado. A luz de Deus vai brilhar mais forte, a luz de Deus vai ser manifestada de uma forma maior, de uma forma tremenda. Deus está nos convidando a fazer parte da sua natureza divina. Não se assuste. Quem sabe nesta madrugada o Espírito de Deus vai te levar em um lugar. Aí você não vai entender. Aí você vai pensar e vai examinar e vai dizer: verdadeiramente Deus está conosco. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Deus está convidando a igreja a perseverar na oração, porque há grandes mistérios para ser revelados. Aleluia! E como lá, Deus está dizendo nesta noite que Ele vai levar muitos crentes para o deserto. Glória a Deus. Porque Ele quer estruturar Amarais. Deserto fala de segurança, deserto fala de experiências, deserto fala de provisão, deserto fala de capacidade, deserto fala de confiança. Ei, clama a mim e responder-te-ei.
tempestade, houve um vento forte que começou a mover o barco de um lado e para o outro. Os discípulos, sendo pescadores, eles perceberam que o barco iria se afundar. Eles chegaram até Jesus e começou a orar ao mestre. E eles começaram a dizer: Senhor, salva-nos que perecemos. E disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, dizendo: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E houve bonança. Os discípulos que estavam caminhando com Jesus olhou para Jesus e começou a lhe dizer: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que significa isso? Você vai ter tanta experiência com Deus que você vai pensar assim: ó, eu achei que eu conhecia, eu achei que eu sabia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai descobrir mistério, mais você vai ser surpreendido, mais Deus vai mover na sua vida, mais Deus vai manifestar algo novo. Deus é um Deus de novas coisas. Quanto mais nós estamos nos aproximando dele, ele está manifestando algo diferente. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Devemos continuar perseverando, confiando e acreditando, porque Jesus falou: tudo que vocês pedirem, crendo, o recebereis. Quando nós estamos confiando em Deus e acreditando que verdadeiramente Deus vai agir pelo nosso intermédio, meu irmão, Deus pode parar o planeta, Deus pode parar tudo que tiver na sua frente. Eu tenho certeza absoluta que Deus verdadeiramente, ele manifestará a graça e o poder dele. E agindo Deus, agindo ele, quem poderá impedir? Se ele é por nós, quem será contra nós? Quanto mais você ora, mais Deus está te levando a um lugar. Eu quero andar com Deus. Quem anda com Deus ora, quem anda com Deus persevera, quem anda com Deus obedece, quem anda com Deus teme, quem anda com Deus confia e acredita na sua palavra. Quem anda com Deus não perece. Você não vai perecer nessa tempestade. Glória a Deus, aleluia. Vai surgir uma abundância. Aí você vai se deparar na vitória e vai dizer: quem é este? Quem é este que resolveu a minha causa? Quem é este que manifestou isso na minha vida? Quem é este que derramou esta graça? Quem é este? Ele é o eu sou. O que você quiser que ele faz, ele vai fazer conforme a vontade dele. Se você estiver doente, ele é o Deus que cura. Se você estiver precisando de libertação, ele é o Deus que liberta. Se você estiver enfermo, ele é o Deus que te sara. Se você estiver com falta de entendimento, ele é o Deus que te dá sabedoria. Se você estiver, meu irmão, com algum problema, ele é o Deus da providência. Não se preocupa. Quando você coloca Deus na frente, aí, meu irmão, as coisas começam a correr pelo certo. Aleluia. Deus tem que estar no controle. Deus tem que estar acima de nós. Deus tem que estar verdadeiramente em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Deus. A vontade dele é perfeita e maravilhosa. Não podemos parar de falar com Deus. Quando nós paramos de falar com ele, estamos sujeitos às fraquezas, estamos sujeitos às tentações e às quedas. Quando nós paramos de falar com ele, estamos muito próximos do diabo.
O inimigo quer te tirar da oração. O inimigo não quer que a igreja ore. Quanto mais você ora, mais glória a Deus derrama. Quanto mais você ora, mais poder desce. Quanto mais você ora, mais força você tem. Quanto mais você ora, mais contra o pecado você fica. Quanto mais você ora, mais você se torna justo, mais você se torna santo, mais você se torna perfeito em Jesus Cristo. Quanto mais você ora, mais amigo de Deus você se torna, mais inimigo do mundo você se torna. Quanto mais você ora, mais você tem vitória. Quanto mais você ora, mais graça de Deus você recebe. Quanto mais você ora, mais intimidade com Ele você tem. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare, persevera, insista, batei, abrir-se-vos-á, buscai, e encontrarei, pegue, e o receberei. Mas não pare de orar, não pare de insistir, não pare. Nós temos o livre acesso, cheguemos com ousadia à presença do Pai, buscando a Ele em oração, buscando a Ele cada vez mais. Devemos buscar uma intimidade maior com Deus, devemos buscar uma aproximação maior de Deus ao nosso favor. Não pare na caminhada, não desfaleça no caminho, porque há um Deus que peleja pela tua vida, há um Deus que está lutando pela tua família, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Não pare de entregar nas mãos de Deus toda a sua história, não pare de entregar na mão de Deus a sua casa. Continua confiando nele, continua orando. Jovens, orem. Mulheres, orem. Irmãos, homens, orem. Crianças, tem que orar. Todos nós devemos, obreiros, com certeza devemos continuar perseverando em súplicas, em orações. Devemos com certeza, querido, pedir para Deus não deixar-nos assim, de qualquer maneira, sem fazer nada para Ele. Mas devemos pedir para Deus para nos despertar, devemos pedir para Deus para nos mover, devemos pedir para o Senhor para que Ele possa aumentar cada vez mais o desejo em nossos corações, para que nós possamos buscá-lo cada vez mais, para que nós possamos a cada dia receber algo novo da parte do Senhor. Não podemos parar